Estamos retornando hoje à nossa série dos Salmos, Salmo 107. Nosso plano é, até o final do ano, completarmos a nossa série do Salmo, ou nos Salmos, indo até o Salmo 150. Nós, durante alguns meses, em janeiro, fevereiro, nós tivemos na escola dominical o Salmo 119, porque só ele foram 11 semanas, 2 estrofes cada semana, para dar uma adiantada aí. Salmo 107. O Salmo 107, ele forma uma trilogia com os Salmos 105 e 106. Se você voltar um pouquinho para trás, as páginas da sua Bíblia, vai perceber que os 3 salmos começam exatamente com a mesma frase. Rendei graças ao Senhor, Salmo 105. Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, o Salmo 106. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, Salmo 107. O Salmo 105, ele teve, quando nós estudamos, mas ele tem como ênfase a aliança com Abraão. O salmista preparou aquele cântico numa retrospectiva, desde quando o Senhor chamou Abraão e o levou para a terra prometida, a chegada deles na terra, depois a entrada do povo, a descida do povo para o Egito, e ainda o seu livramento do Egito. Então o Salmo, ele cobre, assim, em pinceladas, mais de 400, 500 anos da vida da história do povo de Israel. O Salmo 106, então, ele vai narrar a graça de Deus versus a ingratidão do seu povo durante a sua peregrinação e a permanência na terra prometida. Então, desde quando eles saíram do Egito e peregrinaram no deserto, a Deus abençoando o povo se rebelando contra Deus, Deus abençoando o povo sendo ingrato com o Senhor, e mesmo quando eles entraram na terra, esse ciclo de bênção de Deus e ingratidão se estendeu por todo o tempo em que Israel habitou a terra, até que eles foram tomados, invadidos, no ano 722 a.C., pelos assírios. Eles invadiram o norte da Palestina, levaram as 10 tribos, e depois, em 3 investidas, Nabucodonosor levou as tribos do sul, em 605, 597 e 586 a.C., respectivamente. Então, essa é mais ou menos o teor do Salmo 106. Aí o Salmo 107, ele inicia um livro novo no Salmo. Se você tem na sua Bíblia aí, vai perceber que está lá, 5º livro, o livro 5, que compreendem os Salmos 107 a 150. Então, mesmo o Salmo 107, começando um novo livro, ele é parte de uma trilogia dos 2 últimos Salmos do livro 4, conforme eu expliquei para vocês há pouco. Agora, o Salmo 107, ele vai mostrar para nós um círculo vicioso na vida do povo de Deus. Um círculo vicioso na vida do povo de Deus, e ele é aplicável, e é exatamente o que acontece conosco nesses dias. Como povo de Deus, ou mesmo individualmente, nós temos uma tendência de viver um ciclo vicioso. Agora, eu queria sua atenção, porque o plano de Deus para nós, o plano de Deus, ao incluir no seu programa, com o seu povo, o culto, a pregação, é para trazer desafios para o seu povo, de forma geral, e impedir que o seu povo viva, mesmo o seu povo, viva no engano. E o Salmo 107, ele tem algo muito especial,
Porque quando a gente fala de ciclo vicioso, logo você tem a tendência de se excluir. E aqui é o primeiro desafio para vocês, de que é impossível. Está ouvindo? Impossível que um filho de Deus viva uma vida linear, viva uma vida de ascendência constante. É impossível. O que está previsto na Bíblia, e é o motivo da nossa luta contra a carne, é para que esse ciclo vicioso, ele seja minimizado ao máximo possível. Agora nós temos pecado. E eu estou alertando você, porque alguns crentes, eu não sei, né? Hoje em dia está tão difícil a gente se referir, né, ao fiel, né? A gente fala crente, aí o outro fica ofendido, significa eu não sou crente, eu também sou crente. Eu não sei como é que eu posso dizer para você aqui, né? Aquela pessoa que já tem chegado ao ponto na sua vida de ter se rendido aos pés de Jesus e Cristo é seu Senhor. É muito longo, não é? Para poder definir. O discípulo de Jesus, o que seja. Às vezes você está vivendo uma vida, assim, um momento em que você olha para a sua vida espiritual e você tem a tendência de pensar nisso, de que você vem caminhando num meio que uma vida linear, sem grandes dificuldades, sem grandes problemas. Então, você acha que a coisa está bem, você está até meio com medo, né? O pastor fala que, quando é que vai dar uma tragédia aí e tal? Eu não estou falando de tragédia. Eu estou dizendo, e você vai ver aqui, a sutileza de que você está num círculo vicioso e às vezes você não tem conta disso. E está sofrendo por causa disso. Esse modo de vida, esse estilo de vida que é um ciclo vicioso, ele está narrado no Salmo em 6 divisões naturais e uma reflexão no último versículo. Ele é um salmo pós-cativeiro da Babilônia, mas ele ilustra o crente comum. Então eu queria que você entendesse, eu vou dar uma pincelada aqui, até pelo tempo, dar uma pincelada no que era literalmente com o povo de Israel, porque o salmo é um salmo que aconteceu na vida do povo de Israel, e aplicar para a nossa vida, aplicar para nós, de como nós tendemos e você pode estar vivendo esse ciclo vicioso e não estar apercebido dele, achando que você está vivendo uma vida linear, ou de ascensão. Então, o complicador é que há uma armadilha quando lemos porções como esta aqui. E a nossa tendência é desfrutar desta porção apenas como uma narrativa histórica de um povo de um passado distante que nada tem a ver conosco hoje. O povo de Israel. Então você lê o Salmo, provavelmente você já leu o Salmo, e aí até você tem aquela tendência, ou até aquela atitude, né, de criticar o povo de Israel. O povinho, não. Você olha o Salmo e você fala, o povinho. Cuidado, irmão. Cuidado. Nenhuma parte da Escritura está aqui com o objetivo único de trazer informações. Nunca se aproxime deste livro para adquirir informações. O livro, ele foi escrito para nos confrontar com a tendência de vida que nós temos por causa do pecado que habita em nós. E o modelo do Senhor Jesus Cristo como nosso alvo. E então, nós entramos nesse processo de mudança à semelhança de Jesus. Ok? A tônica do Salmo
está na primeira divisão, que são os versículos de 1 a 3, e em 4 versos, via de regra, 4 versos, ao final de cada divisão. Essa é a tônica, e eu vou ler para você, porque essa é a grande bênção do Salmo 107, para nós. Eu vou lendo e eu vou explicando para vocês, e vocês vão ficar surpresos, né? Porque a introduçãozinha hoje é bem pequenininha, para a gente poder conseguir desfrutar do Salmo aqui. A primeira divisão, e esses 4 versos ao final de cada divisão, eles nos mostram como devemos agir diante das adversidades quando estamos atravessando por elas. Acho que ficou um pouco mais próximo de nós, né? Você está atravessando uma adversidade? Você está passando um momento difícil? O que é esse momento difícil? Ele pode ser profundo ou não pode ser profundo, mas é difícil para você passar. Se você está vivendo uma vida, se você tem tido o desejo, o anseio, o propósito de viver uma vida perto de Deus, você está vivendo um momento de aflição. Será que você entendeu o que eu disse? Acho que você não entendeu o que eu disse. Porque talvez o que você tenha escutado por aí é outra coisa. Se você tem tido o desejo, o anseio, se você tem buscado viver uma vida próxima de Deus, em comunhão com Deus, se isso é algo importante, é um alvo de vida para você, você está vivendo uma adversidade. Então, se você não está vivendo uma adversidade, há uma possibilidade de que você não esteja tão perto de Deus quanto você acha que você está. Porque se nós vivemos uma vida de conformidade, a vida de conformidade é ela que torna a vida mais linear. E que você diz, poxa, a coisa está indo tão tranquilo, o negócio está... Esse tranquilo é porque está vendo conformidade. Em alguma área, talvez imperceptível para você. Em alguma situação você não está se posicionando. Em alguma posição você não está se revelando. Por exemplo, você pode ser um crente agente secreto. Você sabe o que é um crente agente secreto? É aquele que ninguém sabe que ele é crente. Porque ele é um agente secreto. Aonde ele está, ele vive camuflado. Entendeu? Então, com certeza, ele não vai ter grandes dificuldades onde ele estiver. Porque tudo vai acontecer ao redor dele, ele não pode se revelar. Então, ele não pode ter uma atitude que o identifique. Então, ele tem aquelas atitudes camufladas. Né? Ele se conforma com a coisa, ele concorda, né, com as coisas. E aí, então, na escola, né? Eu me lembro na escola, quando... eu lembro da época que eu passava cola, e depois da época que eu parei de passar cola. O que aconteceu, né? Enquanto eu passava cola, a coisa na classe era uma beleza, você sabe, a amizade, o relacionamento. Eu andava na classe de uma boa. Aí um dia, aquilo veio aquela cobrança do espírito, né? É certo esse negócio aqui? Então eu cheguei para a galera e falei o seguinte, pessoal, não passo mais cola. Pessoal, mas deu uma complicação. Aquele ambiente legal que tinha na classe virou tudo, mudou tudo. Só porque eu disse que não ia mais dar uma passadinha de cola para ninguém. Eu estou dando um exemplo bem simplesinho assim, né? Não tem nada assim, tanto de grave, não tem nada de risco de vida. Porque você está pensando que o negócio da diversidade é quando a coisa é... Nós estamos falando de comprometimento com o mundo, em qualquer nível que você esteja. Os primeiros 3 versículos, ele é um chamado à adoração. O salmista começa, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom,
A sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Aqui você pode entender também o sul. Mas vamos entender esse pedacinho aqui? É simples, 3 versículos aqui. O que fazer? Ele está nos ajudando. O que fazer? Render graças ao Senhor. Agora, reflete comigo. Isso caracteriza você? Bom, deixa eu ver se você está entendendo o que eu estou dizendo. Render graças ao Senhor é logo que você acorda de manhã. Eu não sei como é que você acorda de manhã. Eu sei que você abre os olhos. Mas eu não sei mais o que você faz depois. Então, se você não está treinado, se você não está treinada, ao acordar logo cedo, quando você desperta, você render graça ao Senhor, então você está no círculo vicioso e não sabia. E não numa parte boa do círculo vicioso. Porque o círculo vicioso, ele tem a parte boa e a parte ruim. Ele é um círculo. Aqui. E ele se autoalimenta. É o que o Salmo mostra aqui. Faz uma reflexão. Como você acorda? O relógio despertou. Se você brigou com o relógio, você está mal. Mas não é? Porque se você acordou e você não rendeu graças ao Senhor, você teve uma reação tipo, não acredito, já amanheceu. Eu nem descansei. Ou se você já acorda e já entra naquela de se arrumar rapidinho porque você está atrasado e você tem coisa para fazer, você está no círculo vicioso. Porque o texto diz, rendei graças ao Senhor. Esse é um chamado à adoração. Agora, você vai fazer isso que horas? Pastor, o senhor está exagerando. O senhor está falando que você logo quando acorda? Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Não é a hora que você acorda. Que hora você vai fazer isso? Se você está na sua cama, se você está deitado, se você você dormiu, você descansou, você acordou, você não começou a fazer nada, você não rendeu graças ao Senhor, diz para mim, que hora você vai fazer um negócio desse? 12:00? No meio da manhã, quando a coisa está daquele jeito, quando você já discutiu com alguém, quando você já sofreu algum ataque de algum lugar, quando você já teve uma notícia ruim, quando o carteiro chegou e trouxe para você uma multa, é essa hora? Quando você foi no médico e ele falou, rapaz, tá feia a coisa aí. Você entende por que é de manhã? Porque isso aqui é um preparo. Rendei graças ao Senhor. Eu vou dar dica para você. Você toma consciência que você acordou. E você fala, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me deu. Eu te agradeço porque o Senhor me deu mais um dia de vida. E eu quero viver esse dia de vida na tua presença. Eu quero honrar o Senhor. Eu não quero desagradar o Senhor. Me ajuda, me dá forças. Se você já tem um problema que já é evidente, então você pode falar, Senhor, me ajuda. Me socorre. Rendei graças ao Senhor. Agora, o salmista nos diz, por que render graças ao Senhor? Que pode parecer piada para você, ou pode parecer algo insignificante para você, mas a pessoa quando ele está de mau humor, já viu aquela historinha, quando fala assim, bom dia por quê? Por que bom dia? Me dá uma razão porque é bom dia hoje. Tem gente que acorda assim, né? Tem gente que só vai ficar bom umas 3 ou 4 horas depois que acordou. Que coisa feia. Isso aí. O salmista diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom.
Porque Ele é bom. Agora, pensa comigo. Se você acredita de verdade, se é uma convicção sua, que Ele é bom, o que pode acontecer de ruim nesse dia que você está acordando para começar? Uma possibilidade só. Qual? O pecado. Porque dele não vai vir coisa ruim. Ele é bom. Olha só, Ele é bom. E mais, a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia aqui é aquela, né? Resede. É essa palavra aqui. Ela está traduzida misericórdia aqui, mas ela poderia ser traduzida bondade. Já falamos sobre isso em outro salmo. Ela poderia ter sido traduzida graça. E essa palavra aqui, no Velho Testamento, ela tem uma história grande e complexa dessa palavra aqui. Mas os seus primeiros significados, lá de quando se tem informações de escritos onde ela aparece, ela tem uma característica de permanência. E ela também tem uma característica de, aí já voltado para o Velho Testamento, de ligação com a aliança do Senhor. Então, quando ele diz, porque a sua misericórdia dura para sempre, ele está como se fazendo uma redundância. A misericórdia dele, essa palavra, em si, ela já é permanente, ela é duradoura. E ele reforça, dura para sempre. E ligado com a aliança. Porque render graças ao Senhor, o Senhor aqui é Jeová, e é o nome dele da aliança com o seu povo. Ele fez uma aliança conosco, em Jesus. Aquelas 4 pessoas que foram lá para a água hoje, eles estavam contando rapidamente para a gente como eles foram alcançados pelo Senhor. Como eles passaram a fazer parte da aliança com o Senhor. Então, meu desafio para você é de tomar consciência hoje de que o crente comum, a vida cristã comum, é um ciclo vicioso. A gente não consegue viver uma constância, porque temos pecado. Mas o Senhor age de uma forma a tirar os efeitos disso. De maneira então que nós possamos viver uma vida abundante, uma vida diferente, mesmo que temos o pecado dentro de nós. Quem adora ao Senhor? Então, o que? Rendei graças. Por quê? Porque Ele é bom. Quem? Digam-no os remidos do Senhor. Você é um remido do Senhor? Sabe o que é remido do Senhor? Remido é alguém que a dívida foi paga totalmente. Então, se você está aqui e a sua dívida foi paga totalmente, você é um remido do Senhor. Se você não é um remido do Senhor, eu tenho uma notícia ruim para dar para você hoje. Você tem uma baita dívida impagável. Você entrou por aquela porta hoje à noite com uma dívida impagável. E não há o que você possa fazer durante toda a sua vida para pagar essa dívida. Porque ela é impagável. Agora, o interessante é que alguém já pagou essa dívida. Ela já pagou. Essa pessoa pagou a dívida. E ela pagou a dívida no seu nome. E quando você tomar consciência disso, e você receber isso, você passa a ser um redimido, um remido do Senhor. É que aquele título do clube, remido, não tem manutenção. Não precisa pagar nada. Está totalmente pago, ele é quitado. Remidos do Senhor.
os que ele resgatou da mão do inimigo. Olha quanta notícia ruim para você hoje. Você nem sabia. Você estava na mão do inimigo. Essa é uma outra coisa curiosa, porque o ser humano vive como se ele tivesse tudo bem com Deus, só porque ele é religioso, só porque ele tem uma religião. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que somos, ou éramos, ou todo que nasce é inimigo de Deus. E está sob o controle do inimigo. Essa aqui não é uma opção. Essa é uma condição. Nasce assim. Então ele está dizendo, digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Então a palavra resgate aqui também é uma palavra que está ligado com o mercado de escravos. O inimigo era dono de alguém. O inimigo era meu dono. E o Senhor foi lá e me resgatou por um preço. Qual é o preço dele? E o meu dono disse, é tanto. Ele disse, eu pago. Então eu troquei de senhor. Eu deixei de ser servo daquele e passei a ser servo do Senhor Jesus. Mas sabe o que foi mais fascinante? Que quando eu me tornei servo do Senhor Jesus, naquele dia que Ele me comprou, sabe qual foi a primeira atitude que Ele teve? Ele se abaixou. E Ele tirou as algemas que estavam nos meus pés. Ele tirou as algemas que estavam nas minhas mãos. E Ele disse, você está livre. Agora você é livre. Sabe o que eu disse para ele? Mas eu não quero ser livre. Eu quero ser seu escravo, eu quero servir o Senhor. Porque ele me constrangeu a isso, pela atitude dele de me comprar e me libertar. E por isso eu o sirvo. Porque ele me amou e colocou a mão no meu coração. Esse é o redimido do Senhor. Rendei graças ao Senhor. Porque Ele é bom. 46 anos. Quase 47 anos. Andando com o Senhor. E tem sido uma luta, irmãos. Mas tem sido uma grande bênção. Poder viver debaixo desse senhorio. Debaixo desse Senhor. Alguns começaram hoje, esses dias da vida. Tem alguém aqui que já anda mais tempo do que eu com o Senhor. 46 anos. Eu posso entender perfeitamente o Salmo. Eu só não sei se eu consigo explicar para você, mas que eu entendo o que está aqui. Ele congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Mar. Ele congrega, ele reúne, para que juntos nós possamos agora adorá-lo. Nós estamos no céu, né? Vamos descer para a terra? Versículo 4 começa a segunda divisão. Andaram errantes pelo deserto. Você viu o que é o ciclo vicioso? Ele está chamando a adoração, ele está convocando a adoração, render graças ao Senhor, você tem que se disciplinar para fazer isso quando você acorda. Cria o hábito, irmãos, é possível. Cria o hábito. Eu tenho esse hábito há anos. Cria o hábito, acorda e diz para Ele, obrigado pelo dia que o Senhor me deu. O Senhor me deu mais um dia de vida. E que eu viva esse dia dignamente do seu nome. E começa. Reconhece. O Senhor me comprou. O Senhor me redimiu. O Senhor me pagou o preço. O Senhor me congregou. Só que a gente vai para a luta, né? Vai para a vida. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos.
sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Que literalmente aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu da Babilônia, agora eles não tinham mais as suas casas. E eles estavam voltando pela fé para a Palestina, um lugar que tinha sido totalmente destruído, não tinha uma casa em pé. Não tinha um muro no lugar. Não tinha uma madeira em pé no lugar. Nada. Era só escombro. Escombro, escombro, escombro em todo o território da Palestina e na região do sul, principalmente Jerusalém e os arredores ali. E eles saíram. E da Babilônia, para chegar lá, eles tinham que atravessar o deserto. Andaram errantes. Agora sabe por quê? Por causa do pecado deles. Por que eles foram para a Babilônia? Porque eles desobedeceram ao Senhor. Então eles andaram errantes. Então mesmo que nós temos o Senhor, que temos sido redimidos pelo Senhor, é possível que alguns de vocês aqui estejam exatamente se sentindo assim. Eu estou no deserto. Eu estou andando no deserto por ermos caminhos, sem achar rumo, faminto, sedento. Você está desfalecendo. Alguns são orgulhosos, né? Não querem admitir. Aí mostra aquela casca do crente espiritual. Sabe a casca do crente espiritual? Aquele linguajar todo planejado. Falando as palavras certas. Já conversou com alguém assim? Você conversa com ele, logo você percebe que está tudo vazio lá dentro, mas está saindo aquelas palavras tudo certinho. As palavras saem assim, belezinha, bacana, né? O Senhor é uma bênção. E só usando palavras assim. Mas o coração, árido. Só pensa em si mesmo. Completamente voltado para si e não para o Senhor. Então vem a bênção. Olha o versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Ah, irmão, isso aqui é uma bênção. Isso aqui é a parte preciosa do Salmo. Ele vai aparecer 4 vezes no Salmo. Cada grupo, cada situação que o povo se encontrava, mesmo pelo seu pecado, vai encontrar essa frase. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Olha só, há esperança, há esperança. Você está aqui hoje à noite angustiado? Há angústia no seu coração? Então esse é o momento. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Essa é a certeza. Ele não disse que iria pensar no caso dele. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitassem. E então o salmista explode de novo. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Reza de novo. E por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa. Só Ele pode matar a sede. Essa sede aqui, só Ele pode matar. Só Ele pode matar aqui. Livramento vindo do Senhor para pessoas que estavam sem abrigo. Nós temos aqui no nosso Brasil, tem essa confusão aí do pessoal sem terra e o pessoal sem teto. E eles vão viver sem terra e sem teto provavelmente a vida inteira. Ou então vão ficar invadindo terras e vão ficar nesse tipo de situação em conflito com o governo.
Agora, o salmista está dizendo que alguém que é remido pelo Senhor, e se por acaso ele for alguém sem teto, ele vai receber um teto do Senhor. Você sabia disso? Ele vai receber um teto do Senhor. Se ele está sem direção, se ele está sem rumo, e ele for um redimido do Senhor, um remido do Senhor, ele vai ter um rumo a seguir, porque o Espírito vai dirigi-lo. Ah, se nós pudéssemos abrir aqui um grande momento de compartilhamento, de você poder dizer como foi que o Senhor resgatou você. Como foi que o Senhor resgatou você? Quantas histórias nós íamos ouvir? Quantas histórias? Mas alguns de vocês estão vivendo como se esse Deus não existisse. Porque você é um remido do Senhor. Você foi comprado pelo sangue dele. Mas você está vivendo uma vida de angústia. Por quê? Porque você não está obedecendo o Salmo. Na sua angústia, o que eles fizeram? Clamaram o Senhor. Reconheceram que lá é o único lugar que tem solução. É o único lugar que tem solução. Clamaram ao Senhor, Ele os levou, conduziu-os. Versículo 10 a 16, liberdade do cativeiro. O Senhor libertou o povo. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros. Aqui ele está lembrando provavelmente do rei, quando ele foi preso, lá quando Nabucodonosor invadiu a terra, ele colocou o rei da época a ferros. Mas veja o versículo 11, ele é a chave desse trecho aqui. Por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Agora, como nação, a gente nunca experimentou um cativeiro, e nunca vamos experimentar provavelmente. Agora, como pessoa, você pode, nesse ciclo vicioso, estar vivendo um cativeiro. Sabe qual é a porta do cativeiro? A porta do cativeiro do povo de Israel é a porta do cativeiro do crente, em termos pessoais e individuais. Por terem se rebelado contra a palavra de Deus. Se o que você está vivendo não é resultado de orientação da palavra, então é rebeldia contra a palavra do Senhor. Entendeu? Se rebelaram contra a palavra, desprezaram o conselho do Altíssimo. Quando você acorda, você diz, rendei graças, Deus é bom. Aí eu perguntei, se Deus é bom, a bondade dele dura para sempre, o que pode dar errado nesse dia? Uma possibilidade, qual? O pecado. Sabe qual é o pecado? O pecado, via de regra, é não dar ouvidos à palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem princípios que temos que seguir. Se não damos ouvido à palavra do Senhor, damos ouvidos a outra coisa, o nosso próprio desejo, o nosso próprio coração, ou então um conselho do ímpio, ou então uma atitude do mundo, alguma coisa vai nortear você. E você vai ficar escravo, cativo, abatido, caído, sem ninguém que lhe socorra. Por quê? Porque você acha que os amigos que você tem, aquelas pessoas que andam com você, nesse tipo de vida, quando você afundar, eles vão socorrer você? Não vão socorrer você. Está escrito aqui nesse livro, a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Ele estava cheio do dinheiro. Adivinha o que aconteceu quando está cheio do dinheiro? Ah, um monte de amigos.
Aí quando o dinheiro acabou, os amigos foram embora. E ele foi comer as bolotas do porco. Talvez você está aqui hoje à noite assim. Talvez você já chegou ao ponto de reconhecer que você está vivendo, e o que você está vivendo é porque você não deu ouvidos à voz do Altíssimo, você se rebelou contra a palavra do Senhor. Você entendeu agora o que significa o começo dessa pregação hoje, quando eu comecei? De que talvez você ache que está vivendo uma vida linear, e você está vivendo um círculo vicioso. Estou tratando de coisas aqui, são coisas triviais. São coisas do dia a dia. Eu não estou falando de coisas profundas. Você não deu ouvidos à palavra do Senhor. Você preferiu dar ouvidos a um outro conselho. E você se quebrou todo. Mas esse não é lugar para você ficar prostrado. Sabe por quê? Olha o versículo 13. Ele é a repetição do versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Amém! Aleluia! Olha só! Na sua angústia, clamaram ao Senhor. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. É só o que Ele pede para você. Clama ao Senhor. E Ele vai livrar você das suas tribulações. Então, se você está aqui hoje, e você está vivendo uma vida atribulada, tem alguma coisa errada, você concorda comigo? Você não está vivendo uma vida atribulada porque alguma coisa está acontecendo com você. Mesmo que você tenha cometido um pecado de não dar ouvidos à palavra, você está percebendo aqui? Ele não está falando de provação, ele está dizendo que não deu ouvidos à palavra. E porque não deu ouvidos à palavra, se afundou. Mas ele está dizendo que o Senhor não o abandonou. Deus não nos abandona. Na sua angústia, o que fizeram? Clamaram ao Senhor, e lá estava Ele. Ele ouviu o clamor. O tempo já acabou, eu não tenho... Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando o Senhor chamou Moisés, Ele disse para Moisés, Moisés, vai libertar o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Agora, você conhece a história? O povo de Israel estava clamando alguma coisa? O povo não estava clamando nada. O povo de Israel estava enterrado nos ídolos até aqui, ó. Por isso, essa palavra é preciosa, Hesed, porque é a bondade do Senhor, da aliança que Ele fez conosco. Ele vê a sua angústia. E Ele leva você a clamá-lo. Na sua angústia, Ele leva você a clamá-lo. Você o clama e Ele ouve, Ele atende e Ele resolve e tira a sua tribulação. É isso que Ele faz. Tirou-os das trevas, versículo 14, das sombras da morte, e despedaçou as cadeias. Eu falei para você agora, né? Que quando o Senhor me resgatou, Ele fez isso, Ele despedaçou as cadeias. Havia cadeias nos meus pés, havia cadeias nos meus braços, havia cadeias no meu pescoço. Porque o meu Senhor era cruel. Eu o servia todo acorrentado e algemado, em tudo quanto era lugar que podia pôr algema. E quando o Senhor me comprou, Ele não me puxou por aquelas algemas. Ele despedaçou aquelas algemas. E ainda me fez uma promessa de que Ele me faria parecido com Ele. Olha só. Por isso, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro,
não há, estão ouvindo, um lugar que o inimigo possa pôr você. Se você é um remido do Senhor, que o Senhor não quebre aquele lugar e não despedace tudo e resgate você e tire de lá. Não há. Esse é nosso Deus. Por isso ele é Deus. E ele faz isso, inclusive, quando você e eu estávamos lá com o inimigo. Quando éramos do inimigo. Mas nós já pertencíamos a ele. E chegou o dia que ele foi reclamar aquilo que lhe pertencia. E o inimigo disse, não vou soltar. E ele falou, quero ver se você não vai soltar. Agindo eu, quem impedirá? Se ele abre a porta, ninguém fecha. E se ele fecha, ninguém abre. Esse é Deus. Esse é nosso Deus. Ele começa outra estrofe, versículo 17, cura para o enfermo. Agora aqui, muitos do povo de Israel, quando saíram do cativeiro, estavam doentes. Mas a doença deles era mais do que a doença física, era a doença por causa do pecado ainda, por isso Daniel orou por eles no final do cativeiro, porque o cativeiro tinha acabado, mas o povo não tinha se arrependido de nada. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Esse é o estado que eles estavam, de inanição, e estavam à beira da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. De novo, ele os livrou. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Versículo 23 começa a outra sessão. A intervenção divina. Aqui é uma parte difícil de interpretar do Salmo, porque ele vai mudar o cenário da terra para o mar. E da Babilônia para a Palestina, não tem nenhum caminho que é por mar. A não ser se eles subissem para o norte, fossem para o norte, e atravessassem a Síria e entrassem no norte do mar Mediterrâneo, e descessem o mar Mediterrâneo para o sul, para entrar na Palestina pelo sul. Única possibilidade aqui. Mas é uma linguagem de mar. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem a obra do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Aí o que aconteceu? Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. O que o salmista quer dizer aqui, irmãos, simplesmente, é que não importa aonde o remido dele esteja, não importa a circunstância que o remido dele se encontre, se na sua angústia ele clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir. E o Senhor vai tirar a tribulação. Não há razão para que você saia hoje à noite daqui, como você entrou, se você entrou com o coração atribulado. Você tem que colocar os pés do Senhor hoje. Clame ao Senhor. Confesse ao Senhor. Diga para Ele. Diga para Ele. Jonas teve que fazer uma oração dessa lá no ventre do peixe. Alguns acham aqui que ele está se referindo a essa época de Jonas. Mas eu vou ler para vocês o restante do Salmo, versículo 33. Ele converteu rios em deserto. Aqui, na verdade, é a quarta divisão, que ela é composta de bênçãos e disciplinas que o Senhor traz para o seu povo nesse ciclo vicioso. Ele converteu os rios em desertos
e mananciais em terra seca. A terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se. Foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor. Lança a ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta a opressão, o necessitado, para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Nesse pedaço, então, não tem aquele finalzinho. Ele só usou naquelas outras estrofes. Aqui ele reflete. Deus abençoa o seu povo se desvia dele, então o Senhor age e complica a vida do seu povo. Aí aplica o que estava lá. Na angústia clama o Senhor, então o Senhor age. Mas ele termina o Salmo fazendo uma reflexão. Veja o versículo 43. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere a bondade do Senhor. Então você vai ter o prazer de ler em casa de novo o Salmo, você vai ler, e aí você vai vir para o 43 aqui e você vai refletir. Eu tenho sido sábio? Quem é sábio, atente para essas coisas. Se você obedece à palavra do Senhor, Ele lhe abençoa. Se você desobedece à palavra do Senhor, Ele vai permitir situações difíceis na sua vida. Mas não importa onde você vai chegar. Se você é um remido do Senhor, na sua angústia, você clama ao Senhor e Ele ouve você. E Ele tira a tribulação. Ele restaura você. Ele lhe devolve aquilo que você perdeu. Porque você merece? Porque eu mereço? Não. Porque nós pertencemos a Ele. Porque nós somos dele. Porque Ele fez uma aliança conosco. Essa é a palavra bondade aqui. A bondade dele é que Ele fez uma aliança conosco. E essa aliança não depende da nossa fidelidade. Porque nós somos infiéis. Mas Ele é fiel. E nesta aliança, Ele sempre vai nos atender. Ele sempre vai atender você. Se você clamá-lo. Se você buscá-lo. Por isso, atente à bondade do Senhor. Para a glória do Senhor. Amém? Nosso Deus bendito, te agradecemos por esta noite. Por esta oportunidade que o Senhor nos deu de prestarmos esse culto ao Senhor. Uma festa. Uma festa. Festa esta que todo mérito é teu. O louvor foi para o Senhor. As almas redimidas foram redimidas pelo Senhor. A ordenança foi para o Senhor. As ordenanças foram para o Senhor. A palavra é do Senhor. Nós somos do Senhor. E fomos alcançados por Ti. Pai, há alguns dos Teus filhos que estão aqui hoje à noite. E eles estão atribulados. Eles estão angustiados. Estão passando por momentos difíceis. E há aqueles que nem se deram conta disso. Estão como o povo de Israel, escravos, cativos, mas estão afundados naquilo ali. Mas pela Tua bondade, Pai, pela aliança que o Senhor fez conosco no sangue de Jesus, restaura esses Teus filhos, para a glória do Senhor.
alivia o coração. Alivia a angústia, alivia a dor. Alivia o sofrimento. Que eles vejam na tua palavra uma palavra de esperança. Uma palavra de socorro. Que eles se lembrem hoje à noite que eles pertencem ao Senhor. Que eles foram comprados por um preço, um alto preço. Pai, eu te agradeço por fazer parte de tudo isso. Porque o Senhor me incluiu nestas coisas. Porque o Senhor quebrou as minhas algemas. Porque o Senhor me tornou livre. Mas eu sou um servo do Senhor. Leva-nos para casa na tua proteção, na tua graça, conforme a tua vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.